Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Direito Administrativo na Prática, né? E o caso de hoje é um caso que eu achei muito interessante também, é um caso muito legal, e aí eu quis trazer para vocês, né? Qual foi a história do processo de hoje? Aqui em Brasília a gente tem uma rodoviária e tem uma série de quiosques que vendem lanche nessas rodoviárias, o que é comum no Brasil inteiro, né? Toda rodoviária que tu for no Brasil vai ter umas lojinhas, uns vendidas vendendo salgado, vendendo biscoito, para quem passa ali pela rodoviária. Acontece que essas rodoviárias, em regra, são bens públicos, né? O dono dessas rodoviárias é o próprio Estado, né? Vai ser o Estado ou a Prefeitura que é dono dessas rodoviárias. Então a utilização desse espaço, desse terreno, dessa área, dessa lojinha, dentro das rodoviárias, é por meio de uma permissão de uso ou por meio de uma autorização de uso, né? E aí o particular precisa cumprir as regras da permissão e da autorização de uso. Nesse caso concreto, foi um quiosque na rodoviária aqui de Brasília, em que o particular estava utilizando o quiosque para venda de lanches, e aí um auditor da fiscalização aqui do governo do Distrito Federal, ao fiscalizar o quiosque, verificou duas infrações. Uma primeira é que ele estava descumprindo regra sanitária de armazenamento dos bens, da comida, né? E a segunda regra, a segunda infração que ele verificou foi que ele expandiu a loja construindo mais metros quadrados, descumprindo o termo de permissão de uso, né? Com base nisso, o auditor lavrou um auto de notificação determinando que ele desocupasse o imóvel em 72 horas e que ele demolisse toda a parte nova que ele construiu do quiosque. E aí, indignado com esse auto de notificação, é claro que o dono do quiosque foi para o judiciário questionando o ato administrativo, essa notificação do auditor, né? E aí chegou no judiciário, o judiciário disse uma série de coisas muito interessantes. A começar dizendo o seguinte, olha, o dono do quiosque tem sim um ato que autoriza ele a expandir. Se esse ato cumpriu o rito legal, se não cumpriu, se a autoridade que deu a autorização é competente ou não para dar essa autorização, essa é outra discussão. Mas o particular estava de boa fé quando ele construiu, porque ele tem uma autorização de algum servidor público deixando ele construir essa expansão no quiosque dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o judiciário falou, olha, a permissão de uso ela é precária, né? Ou seja, a administração pode revogar a permissão de uso e pegar o terreno de volta quando ela quiser, né? Mas para revogar tem que ser inconveniente ou inoportuno o uso daquele terreno. E isso não faz sentido no caso concreto, né? Porque fornecimento de alimentação de lanche nas rodoviárias é um serviço público interessante. Um monte de gente, passa centenas, milhares de pessoas pelas rodoviárias todos os dias, e elas vão ter fome, elas vão querer comer. Então, eu ter um estabelecimento que vende lanche nas rodoviárias é legal, é interessante para a população. Então, não faz sentido revogar, né? O que o auditor quer é anular o ato por uma ilegalidade. E qual que é a ilegalidade? Segundo o auditor, o dono dos quiosques descumpriu o contrato termo de permissão de uso, né? Só que, para anular um ato administrativo, você precisa dar o contraditório e ampla defesa. Ou seja, precisa instaurar um processo de anulação, notificar o particular, ele se defende, porque a administração pode errar nesse processo de anulação. Então, aí o particular se defende, depois a administração julga e decide. Por conta disso, e considerando que o ato de demolição é um ato muito grave, o judiciário entrou no mérito do ato administrativo e determinou a suspensão do auto de notificação para manter o quiosque aberto, funcionando com a área construída maior, né? E determinou que o Distrito Federal abrisse prazo para que o particular se defendesse do bojo do processo administrativo. Então, veja, esse é um caso em que o judiciário entra no mérito do ato administrativo. Mas veja, que é um caso que a ilegalidade ou a confusão é muito grande, né? Pô, tu vai mandar numa canetada o particular destruir, demolir a fonte de renda dele, considerando que ele tem um documento do próprio Estado do Distrito Federal, autorizando ele a construir uma expansão. Agora, se quem autorizou podia, se não podia, se o ato foi legal, foi ilegal, ok, vamos discutir. Mas, a priori, me parece que o particular é mais vítima do que autor de uma infração aí, se teve alguma ilegalidade nesse ato, né? E aí o judiciário foi muito categórico, mantendo o quiosque aberto e funcionando, né? E aí esse caso é interessante porque, primeira coisa que chama a atenção dele para a gente ficar ligado é bens públicos. Bens públicos é uma parte do direito administrativo que vai regulamentar, vai regrar como é que o Estado pode utilizar e dispor desses bens. E como é que os particulares também podem utilizar esses bens, né? Bens públicos, tanto bens privados quanto bens públicos, públicos mesmo, né?
ou seja, eu tenho bens que a administração utiliza, que são bens de particulares, intervindo na propriedade do particular, com desapropriação, com tombamento, com servidão, e eu tenho bens do Estado que o particular pode utilizar, como é o caso em tela. O terreno é do Estado, mas aí ele fez a permissão de uso, como se fosse um aluguel para o privado poder montar o quiosque dele lá, né? E aí, para permitir que o particular use bem público, existem 3 formas, né? A primeira é a autorização. A autorização de uso é um ato precário que o Estado autoriza o particular a utilizar e pode revogar quando ele quiser. Muito precário. A permissão de uso é um pouco mais segura, porque é feito um termo de permissão de uso. Então tem-se uma espécie de contrato entre o Estado e o particular remunera o Estado pagando uma remuneração pelo uso daquele imóvel, então é como se ele pagasse um aluguel para utilizar aquele imóvel, mas a permissão também é precária. Se faltar conveniência ou oportunidade, o Estado pode revogar a permissão de uso. E por fim tem a concessão de uso. A concessão precisa ser licitada e é extremamente sólida. É feito concessões de uso para 10, para 20, 30 anos. É muito comum, por exemplo, quando vai construir um aeroporto, o parceiro privado que vai operar o aeroporto, ele recebe uma concessão de uso do Estado. Ele não compra o terreno, porque o terreno é muito caro, é muito metro quadrado. Aí o que ele faz? Você fala, ó, eu vou fazer a concessão do direito de uso do terreno para você, como se fosse um aluguel por 30 anos, aí você constrói o aeroporto e opera o aeroporto. Né? Então são 3 formas fundamentais. Tem outras formas, mas essas são as 3 básicas. No caso em tela, era a permissão de uso. Né? E aí o judiciário foi inclusive categórico, falando, permissão de uso, você pode revogar quando for inconveniente manter aquele bem com o uso de um particular. Só que no caso em tela não é inconveniente. É bom que se tenha quiosque e lanchonete na rodoviária. Então não é caso de revogação, é caso de anulação. E se for caso de anulação, a lei do processo administrativo disciplinar e a própria Constituição Federal asseguram para o particular o direito ao contraditório e ampla defesa. E foi isso que o Judiciário mandou fazer. Instaura-se contraditório, instaura-se ampla defesa e somente ao final, se persistir a ilegalidade, é que pode-se determinar a eventual demolição da construção feita pelo particular, né? Então veja que é muito interessante essa discussão sobre bem público, porque quando a gente começa a ler na doutrina parece uma coisa muito distante, né? Autorização de uso, permissão de uso, o que é isso? Eu nunca vi isso na vida, coisa mais maluca, não serve para nada. Só que é o contrário. Todo dia a gente vê. Banca de revista normalmente é autorização de uso de bem público, porque está na rua, está na calçada, está numa via pública. Então é autorização de uso. Licença para táxi, para a pessoa poder realizar um serviço de transporte público de poucas pessoas. Táxi é permissão de uso normalmente. Né? Então se autorizou uma permissão de uso para você poder construir um táxi. Aeroportos, algumas rodoviárias que foram delegadas para um parceiro privado executar, é concessão de um bem público, de um direito real de uso, de um bem público, de um terreno. Programa de moradia popular, muito comum também. O Estado pega um imóvel e faz a concessão do direito real de uso daquele imóvel por 10 anos. Aí pega a pessoa carente, deixa ela morando no imóvel por 10, 15 anos, depois ela fala, ó, você tem 10 anos para comprar o seu imóvel ou para conseguir alugar, ter uma renda que você possa sair. Depois eu vou tomar o imóvel de volta e vou dar para outra família carente que está na fila. Então, são institutos que quando a gente lê no livro, lê na doutrina, a gente fala, pô, isso aqui não vai ser usado para nada, mas está em todos os lugares. A gente vai ver autorização, permissão de uso o tempo inteiro. Por exemplo, só quer fazer um show numa área pública. O que o particular precisa fazer para fazer o show num parque? Tem um parque em São Paulo, Ibirapuera. Aí querem fazer uma rave, uma balada no Ibirapuera. O que o particular precisa fazer? Vai pedir autorização de uso daquele parque, porque o parque é uma área pública, um terreno público, então ele pede na prefeitura autorização de uso para poder fazer o show. Autorização de uso de quantos dias? 1 dia, 2 dias, 5 dias, porque você precisa montar o equipamento, ter o show e desmontar o equipamento. Aí ele pede autorização de uso, a prefeitura analisa, autorizando, o particular vai, faz o show, toca a vida e depois devolve. Então veja que às vezes a gente estuda coisas na doutrina que parecem não ter utilidade ou que parecem estar muito desconectadas da nossa realidade, mas não estão. Por isso que é importantíssimo que você estude o direito sempre com o olho na prática. Tem que ter um olho na doutrina, tem que ter um olho na jurisprudência, porque elas vão te dar fundamento para que você opere o direito na prática. Mas precisa ter esse link com a prática. Se não tiver o link com a prática, você não sabe direito, você não sabe operacionalizar o direito, você não sabe advogar, você passou na faculdade 5 anos sendo um decorebinha.
Você decorou lei, decorou doutrina para repetir. E não é assim que na vida real. Na vida real, o cliente chega com um caso concreto e ele fala, eu quero a solução, se vira. Eu preciso que você resolva este problema. Seja no escritório de advocacia, seja no serviço público, seja numa área de consultoria, seja onde você for trabalhar, né? A vida real é assim que funciona. Isso é a vida adulta. Vai chegar um problema para você, ninguém vai te explicar como é que produz prova, estratégias para você garantir prova, provas que são mais efetivas. Ninguém vai te explicar como é que você vai precisar analisar um ato concreto lá, tem um ato. Aí onde é que eu vou descobrir se a autoridade tem competência ou não tem para praticar o ato? Como é que eu vou ver qual é o motivo, a finalidade do ato? Onde é que está a forma desse ato prevista? Qual que é a lei? Como é que funciona? Cara, no mundo real, vida como ela é, ninguém vai te explicar isso. Você precisa se virar para aprender, né? E isso é essencial para que você construa inteligência jurídica. E você pode construir isso de duas formas. Você pode construir isso quebrando a cabeça, tomando porrada no dia a dia da prática jurídica, ou você pode começar a estudar com base em casos concretos. E aí você começar a linkar a teoria com a prática. Se você gosta e quer aprender direito de verdade, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, se inscreve no meu canal do YouTube, porque toda quinta-feira eu vou estar discutindo casos concretos com você aqui. A gente vai pegar casos abarcando todas as áreas do direito administrativo, de ponta a ponta. O direito administrativo tem 17 grandes áreas. A gente vai pegar casos de todas as áreas, do início ao fim do direito administrativo. Então segue a gente lá para que você seja notificado e acompanhe os nossos vídeos. Tá? E se você tiver qualquer dúvida em relação a direito administrativo, comente aqui a sua dúvida que eu vou responder. Todas as dúvidas eu respondo, tá? Eu sou viciado, eu tenho toque, eu não consigo parar se não responder. Fica um negócio na minha cabeça. Tem que responder, tem um comentário lá, responde. Então eu vou responder todo mundo. Pintou a dúvida? Faça no comentário que eu respondo. Então um abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu, galera!